Cai a chuva, que tensão, cobrança de escanteio, Alisson! Corte aqui quickly, Origi! Lovely push, Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos aqui para mais um episódio do Debut Room Podcast e hoje nós temos a Gisele de volta às gravações. Gisele que no último episódio estava lá no Anfield, teve participação especial aí para vocês e também com o Duarte, presença de sempre. Só que o podcast de hoje a gente vai começar de um jeito um pouco triste, bastante chato. A gente vai falar um pouquinho sobre a situação da família do Luiz Dias, né? Luiz que não jogou o último jogo do Liverpool por conta do sequestro com seus pais. A mãe dele já foi resgatada, porém o pai a gente ainda não tem informação, pelo menos no momento da gravação aqui do podcast, né? A gente ainda não sabe onde ele tá, não tem muitas informações, rolou um burburinho de que talvez ele tivesse sido levado para Venezuela, mas a gente tá aí sem saber muito o que tá acontecendo, né? E no último jogo, o Jota chegou a fazer gol e homenageou o Dias, né, o companheiro de equipe, levantando a camisa número 7 com o nome dele. E, enfim, galera, já começamos o podcast com um assunto bem pesado hoje, né? Muito pesado, uma situação extremamente chata e nós nem temos palavras, né? Acho que o próprio Klopp na conferência não sabia bem o que dizer, porque é uma coisa que, apesar de já terem existido alguns episódios antes, eu lembro-me de alguns com alguns jogadores, não é uma coisa que tu nunca estás preparado para saber lidar, né? Então acaba sempre por ser extremamente triste, mas aquilo que podemos fazer agora é torcer para que fique tudo bem, e rezar para que fique tudo bem, e oxalá que sim. Eu não lembro de um episódio em que demorasse tanto pra ter um desfecho. Já ocorreram Isso situações parecidas, mas a angústia de não saber o que tá acontecendo, eu não consigo imaginar. Sim. Que é muito diferente, né? Geralmente era contacto direto com os raptores, no caso, os sequestradores, não é? E nesse Sim. caso parece que sumiram com a pessoa e nem informações dão. Não parece que é só mesmo por desaparecer mesmo, não, sem intenções por trás. Não sei, é um bocado estranho, está um bocado estranho. Não tem uma motivação declarada, né? Né? Então é muito estranho. Está estranho, mas pá, tomara que fique tudo bem, até porque Sim. Luís Dias merece, estava a voltar outra vez a ser um jogador importante. E este tipo de coisas afeta, né? São seres humanos, não são robôs, então Sim. isso. E estão oferecendo até, né, um valor para quem tiver informações que possam ajudar a encontrar o pai do Luiz, né? Mas ainda a gente tá meio que sem saber o que tá acontecendo, como vocês disseram. E é aquilo, né? Acho que no fim das contas, como vocês disseram, o Klopp nem sabia muito bem o que falar na entrevista. E eu acho que ninguém saberia exatamente o que falar numa situação dessa. Mas ao mesmo tempo a gente consegue observar o companheirismo, né? Como a gente sempre fala que pelo menos no Liverpool, o que a gente vê hoje e já há algum tempo, especialmente desde que o Klopp chegou, né? A gente consegue enxergar meio que uma família ali, né? Que tá todo mundo sempre muito próximo, se importando com o companheiro de equipe, né? Então... Sim, isso é uma cultura mesmo que foi criada. É uma cultura que, apesar de ser uma situação muito triste, muito, muito ruim, a gente ainda consegue, pelo menos, observar esse lado humano, digamos assim, do elenco, já que a gente acaba, em alguns momentos, esquecendo que o jogador também é uma pessoa, tem vida pessoal e muitas vezes passa por muitos problemas, né? Sim. E aí fica também a mensagem de que existem coisas bem mais importantes do que o futebol na nossa vida, né? Que o jogo em si, sim. Eu falo muito disso com o Duarte, inclusive, né? Sobre a humanização dos jogadores. Eu lembro que essa é uma conversa nossa muito antiga. Sobre como a gente se perde nesse meio do caminho, desumaniza jogadores de futebol com uma facilidade muito grande. Mas é isso, essa parte da família, até uma curiosidade de quem acabou de voltar da cidade. Tem em todos os lugares, assim, onde tem alguma referência, algum bar ou qualquer coisa que seja caracterizado pelo clube de
o Liverpool traz frase, alguma coisa, algum emblema dizendo que é uma grande família, a maior família de futebol que tem no mundo, alguma coisa assim, algo que a cidade se orgulha de ter, e faz muita parte da cultura mesmo, isso é bem legal. É bem diferente do resto da Inglaterra, né? Sim. Parece um lugar à parte. É curioso isso. Mas pronto, eu acho que só nos resta deixar as melhores energias possíveis e é isso, é torcer para que fique tudo bem e vai ficar tudo bem e isto, no meio do lado negativo, esperemos que o final seja mesmo a questão da união do grupo, passar este problema junto, porque este é o tipo de coisas que fortalece o espírito. Então é muito engraçado essa questão humana, até porque há uma coisa que nós vemos muitas vezes, que é eles a cantarem os parabéns, cada um na sua língua, né? Então, quando um elemento fazia anos, mesmo um elemento da equipa técnica, toda a gente cantava os parabéns na sua língua, né? Então isso é curioso. Mas vai ficar tudo bem. Então, bola para a frente, vamos embora. O que é que temos aí hoje? E aproveitando também, já que vocês falaram, que a gente já falou nessa questão também de coisas mais importantes que o futebol, de que existem a vida dos jogadores fora de campo, isso também acabou me lembrando muito o vídeo que o Salah postou, né, com relação à questão da guerra, o que a gente tá vendo lá acontecendo na faixa de Gaza, até o Salah era até o nosso próximo assunto, né? Mas assim, eu também acho que seria bom pontuar, até porque no último jogo, especialmente no Anfield, a gente viu as bandeiras, né, da Palestina na arquibancada, e então, assim, é importante a gente sempre reforçar para quem tá chegando agora, ou mesmo para quem já tá há mais tempo, que, cara, pelo menos o Liverpool, a torcida do Liverpool sempre foi muito engajada com muita coisa fora de campo, por motivos óbvios, né? Sim. Então, assim, é mais uma demonstração do quão importante o extracampo é, né? Eu até É digo a importante. cidade em si, mesmo do Everton, os torcedores do Everton em si, então Sim, acho que é mesmo a sim. cidade, né? Então, Tanto que chamam, né, do derby da amizade, porque por mais que tenha muita rivalidade em campo, é um povo muito unido em termos de ideologias e sim. coisas do tipo. Uhum. Sobre Essa esse questão- assunto Desculpa, vai. Não, só pra falar dessa questão da Palestina e tal, inclusive o clube, né, teve um posicionamento decepcionante, porque vem da federação a instrução para que não se tenha nenhum protesto, nenhuma manifestação, na verdade, com cunho dessa guerra em si, não falaram de Palestina ou alguma coisa, mas do confronto em si, que não é um confronto, é um genocídio. E o clube acatou e fez a nota. E o torcedor do Liverpool, por trás, né, das bandeirinhas e tudo mais, ele foi num jogo anterior com um moletom com as cores da Palestina e foi retirado de Enfield por conta disso. E aí ele fez toda essa movimentação nas redes sociais, arrecadação e tal, e distribuíram as bandeirinhas em torno do estádio. Muitas ficaram pelo caminho porque foram barradas, mas quem conseguiu entrar levantou na hora do You Never Walk Alone. Sim, E é isso. bonito. Achei orgulhosa da nossa torcida, porque no fim a cultura de um clube baseia-se pela torcida, pelo comportamento da torcida. Dirigentes, CEOs, whatever, vêm e vão. Sim. Esse é o perigo de não teres donos que são do local, né? Ou seja, não entendem o que é que estão a defender. Sim, como foi Depois no caso causa isso. da época da Superliga, por exemplo. Ou da Superliga, exato. Mas por acaso, assim, eu de certa forma entendo, aquele entender meio forçado, porque eu sei como é que é chato quando a Premier League começa a multar e a UEFA depois vem multar. Aconteceu mesmo com o Celtic, né? O Celtic costuma também ter um posicionamento bem similar ao Liverpool nesse sentido, se calhar até mais agressivo. E o próprio clube foi punido severamente com as multas. Isso são coisas chatas, não é? Mas dá a sensação de que não fizeram o mínimo, não é? Então isso é que deixa um pouco triste para quem é torcedor, não é? Então Eles é fizeram isso, ali a não é? parte burocrática, né? Ó, nós estamos Estamos neutros. fazendo a nossa parte, mas o nosso torcedor se manifesta assim. Foi igual quando tiveram que tocar o hino da Inglaterra na coroação do rei. E eles falaram, vamos acatar, vamos fazer, mas já dizemos que nosso torcedor tem uma visão sobre isso mais forte, etc. É a parte política que a gente, brasileiro, sabe viver isso bem com a figura do Lula. Como faz política. E
tem que sentar junto aos lobos, tem hora. Exatamente. E só uma última coisa que é, independentemente do lado que a pessoa que estiver a ouvir isto estiver, não se trata de política, né? Nesta ação de Liverpool, trata-se de humanização. E é por isso que os adeptos do Liverpool não querem a guerra, não o genocídio, no caso. Exato. É. Não é sobre judeu versus árabe, é sobre um É. genocídio que está acontecendo, pessoas que estão Exatamente. morrendo. E Se fosse o contrário, seria a mesma manifestação. Exatamente. Então, mas é isso. Chega de coisas tristes. Vamos para. Quer dizer, há mais uma coisa triste sobre o Ozlai, né? Mas pronto. Triste? Ah, não entendi. Ele tá solteiro? Não tá? É o que Ah. o agente disse. Ah, bom, até a gente sabe sim. O agente disse que sim. Como disse a Carol, uma cara de boy lixo. Eu não vou nem comentar. Mas o que é para falar sobre o Ai, ai. Ozlai? Estava a brincar, não é nada. Né? Eu acho que a gente não vai falar muito sobre ele, não. Ah, bom, graças a Deus. Acho. Mas a gente já falou dele sem nem estar a princípio na pauta, né? Mas Eu quero falar um pouquinho focar, dele só do último jogo, né? Que ele foi um cara que ofereceu muito mais profundidade que o costume da função que ele cumpre. Tanto que Aham. deu. Uma das assistências nem tem a ver com a profundidade, mas a assistência pro Darwin, por exemplo, tem a ver com ultrapassagem. Lembrando épocas de Henderson no auge físico. Não comparando qualidade técnica, mas Sim. a forma como o Henderson um dia já conseguiu ser muito intenso ali junto com o Salah. Exatamente. E que o Elliot vinha fazendo, mas sem tanta regularidade, né? Sim. Mas é isso, acho melhor a Carol ditar o ritmo. Vai só o Ozlai. Para com isso, pô. O Dominique. Cara, até perdi o rumo, pô. Dominique. O Domi. Domi. Eu nem chamo ele assim. Eu sou Bozai e. Caraca, tu vai ter que cortar essa parte, que vai. soltou um Dominique. Pô, se tu corta essa parte aí. Não corta. Corta não. Corta sim. Senão. Deixa eu ficar quieto. Respira, Carol. Oi, Gisele, você dificulta a minha vida. Te amo. E já que você falou do Szoboszlai, né, Gisele? Assim, ele tava ainda pra dar uma assistência quando ele conseguiu, ainda me deu duas logo assistências de uma vez, né? E uma delas foi, tipo assim, uma bola absurda, que a gente sabe que teve o erro da defesa ali, o goleiro meio esquisitão lá. Mas foi uma baita lançamento de qualquer forma, né? Foi um belo jogo dele, né? Mais um a tomar conta daquilo. E era aquilo que ela estava a falar sobre ele emular de certa forma o Anderson, mas com muito mais qualidade. Talvez menos físico, isso sim. Isso é muito claro. O Anderson, no seu auge, com aquele ano de 2019, sobretudo, era um caminhão. Um tanque. Mas o Szoboszlai tem muito mais refinamento técnico, então os cruzamentos saem melhor. Ele tem uma coisa que o Anderson não tem, ou que não usava muito, que era a finalização à distância, né? O Szoboszlai também acha passos. Não, mais- o Henderson usava, ele só errava mesmo, entendeu? Acho que ele tem um gol de fora da área, que foi acho que contra o Chelsea. Mas e tem depois outro no daquilo, Champions. e o jogo contra o Milan, tá ligado? É Então, o Milan, assim, exato. Tem um também. foram 2 vezes que a gente achou uma agulha no palheiro. Eu acho que tem uns 3, assim. Eu tô tentando lembrar contra quem que foi o outro, mas tem mais um. Mas enfim. Deve ter. Só que é aquela coisa, é um chute de sorte mesmo, de várias tentativas e erros. Sim. É diferença porque, por exemplo, o Szoboszlai teve até um jogo, não lembro contra quem, dos últimos 3 jogos, que ele tenta uma finalização que, tipo, a bola vai muito torta. E eu estranhei, que eu falei, caralho, ele tem um gol só, né? Não, 2 gols. Assim, de pegar um chutaço assim. Só que todas as bolas que ele tenta, leva perigo. Né? Não é aquela coisa assim, joga tudo pra lua e de repente faz um golaço. Ele geralmente chuta com muita precisão, passa perto, aquela coisa toda. Fez o Foi refinamento. contra o Everton, Gi. Foi contra o Everton, Foi que ele contra o tava Everton. tentando fazer um gol a todo custo. E nós dissemos que não íamos falar do Szoboszlai, né? Enfim. Aí já estávamos perdendo o Szoboszlai, cara, fazendo a gente perder o rumo do podcast, é uma coisa incrível. Podemos falar da Literalmente, verdadeira mano. contratação. Oi? Podemos falar da verdadeira contratação para o meio campo ou não?
Ah, tá bom. Não, mas se eu deixa. Então, vamos falar então disso, porque já vamos falar por setor, né? Ah, então, ok. Vamos. Ok. Eu queria perguntar para vocês, em que mundo vocês acham que o Bayer tava para vender o Gravenberch pra gente? No planeta Tuchel, acho eu. No Planeta Tuxa. Tuchel. Mas assim, como vem o Bayern, apesar de, na história, assim, ser um clube muito organizado e ganhou muitos títulos por organização, não entra na. Como o Liverpool, assim, não entra muito nessa linha de gastar. Agora gastou muito com o Harry Kane, mas aí é a contratação. Se mostrou muito diferente nas últimas 2 ou 3 temporadas, nesse sentido, né? Muita troca de técnico, muita. Cara, jogador dando porrada dentro do adversário, nosso querido Mané. Tava uma coisa meio muito diferente ali, então, assim, julgar, por exemplo, o Mané não se encaixou no Bayern, ou o Juan, nosso querido Juan, Hã? não deu certo lá, igual eu lembro que na época que foi contratado, eu vi muito torcedor do Liverpool, a gente vai pegar um cara que não deu certo no Bayern, e não sei o que, cara, nas últimas temporadas o Bayern não é ponto de referência pra quem dá certo, quem não dá certo, ou organização, e tá um negócio meio esquisito por lá. Eu acho que, pronto, existe o tal ponto de eles terem, não contarem com o Gravenberch mesmo por essa questão de não foi o Tuchel que o trouxe, né? Ou seja, há uma mudança de técnicos constante ultimamente e ele não teria oportunidade com Kimmich, com... Bem, o Gravenberch pode jogar em qualquer função, né? Mas com Leimer, com Musiala, Goretzka, acho que acabaria por ficar nas últimas opções de para jogar e depois ainda por cima o Bayern tem outros jovens a aparecerem, né? Tem o caso muito famoso do Alexander Pavlovich, mas e do Lukadenko também, mas depois ficaria complicado essa gestão, né? Acho que, se não me engano, o Bayern até conseguiu lucrar muito com a saída do Gravenberch em termos monetários, não é? Acho que, não tenho a certeza, mas eles compraram por cerca de 20 milhões e o Liverpool pagou 40, não é? Então sai nesse lucro. Agora, em termos desportivos, é um bocado surpreendente porque o Gravenberch sempre foi um dos Wonder Kids, né? Sim, Da geração. joia, né? Sim. E é um bocado estranho nesse sentido, mas ainda bem para o Liverpool, né? Teve um lucro, mas quando você pensa na idade dele, na projeção que ele pode ter, no jogador que ele pode se tornar, foi um negócio meio estranho. É. Mas é isso que você falou muito bem, né? Lá o Liverpool contrata com um meio de campo em que já terminou a temporada ruim, a gente perdeu 2 jogadores, um muito importante, então acabou sendo uma oportunidade perfeita e ele se viu numa situação de que, pô, vou estar em um clube de projeção similar Sim. e que vai com certeza, me garantir mais tempo, até porque tem mais Copas, tem mais calendário, então Uma liga melhor? é uma liga melhor, é mais intensa, então precisa rodar mais do que Sim. no alemão. E ele forçou a saída, tem essas coisas, porque o Bayern pelo Bayern não teria Sim. Isso sim, perdido, né? Exato. Isso também é importante dizer. Exatamente. Nós até Mas estávamos a ele queria falar isso sair. antes do podcast, eu com a Carol, no caso. E era isso mesmo, a saída. O Bayern podia ter sido mauzinho, né? E simplesmente não ajudar nisso, mas acho que também não é da política do clube fazer isso aos Sim, jogadores. sim. Mas a nível de Que campo, hoje. sair ia ter um lucro, então Exato, aproveita acabou logo. sendo bom pra todo mundo. Exatamente. Ainda tinha que pagar o valor do Kane, né? Que não foi. Isso. Que é Sim. um bom. Óbvio que é um ótimo investimento. Mas é um valor considerável. Então, tipo, pô, o cara já não quer ficar. Tem muito nome pro meio de campo. Vem nesse negócio logo, entendeu? Exato. É E o Tuchel uma junção mesmo o de via fatores. como meio atacante, né? Não Sim, via como meio campista mesmo, de exato. fato. Acho que até era para meio, não diria substituto do Musiala, mas algo similar a isso. Sim. Mas é uma junção de fatores que culmina nisso, né? Então não é só uma justificação. Mas acho que a nível de campo tem sido engraçado que ele tem jogado meio como se fosse a ideia do Anderson pela direita, né? Que nós estávamos a falar, era o Gravenberch pela esquerda, né? Essa profundidade que ele dá, essa ligação que ele cria até com o ponta da esquerda, o Luís Dias, o Jota, enfim, o Gakpo, se Sim. for preciso, ou até mesmo com o lateral, então é muito engraçado. Ele é muito físico também, né? Então sabe carregar muito bem a bola
Não sei se te lembras do jogo com o Toulouse, mas ele faz um jogo incrível. E pronto, até tem o gol magnífico lá do Darwin, né? Que ele, como recompensa. Sim. Já vamos falar disso. Maldade. Era o Não, jogo ele dele, viu, né? ele Então a viu. bola deu um jeito de procurar por ele. Porque... Exato, o Darwin, acho que ele viu, estás a ver o poste, refletiu o Gravenberch atrás e ele pensou, ok, vou dar uma assistência e fez uma assistência incrível. E está aí a justificação. Mas é isso. Impressionante aquele lance, né, cara? Impressionante. Coisas que só acontecem com Darwin Nunes. Nem tem comentário. De 0 a 100, 100 a E o 0, muito melhor é rápido. Caos total. que a gente vê isso assim, e a gente, ao invés da gente ficar. A gente fica meio bolado na hora, quando fica, mas a gente olha, a gente não fica puto com ele. A gente fala, tipo, cara, que maluco azarado. Adoro ele. Entendeu? É uma sensação diferente. É até engraçado, porque ele olha, ele vê o gol, mas antes dele comemorar, ele fica. Acredito que isso aconteceu comigo. Sabe? Exato, Tipo, ia ser um gol de placa, mano. Um negócio assim, absurdo. Mas eu tava até falando com vocês em off antes, né? Que eu acho que ele já fica pensando nisso. Ele vai correndo e pensa: o que eu tô fazendo, mano? Vou fazer um gol de placa, vou tirar a camisa. Ele já começa a pensar lá na frente, aí vai. Não se concentra na finalização. Faz mais difícil, depois que é só empurrar pro gol. O cara que pensa na comemoração antes de enfiar pro gol, acontece isso, é ansioso. Mas assim, é muito engraçado porque isso é muito real, né? Isso, tu estás a falar isso como meme, mas isso é muito real. Eu acho que o Darwin é um dos jogadores que depende bastante da sua confiança para viver o momento de forma, né? Isso que a Carol falou da torcida em si curtir do maluco era o medo que eu tinha. Porque eu lembro-me. É sério. Como porque, assim? porque, Eu entendo. porque medo no sentido das pessoas não entenderem o que era o Darwin. E pelo valor que foi também. Né? Tá. É nesse sentido. Não é medo das pessoas curtirem do Darwin. Atenção, calma. É, porque tu falou de jeito que eu falei, como assim você tinha medo das pessoas gostarem do Darwin? Não era nesse Esqueço. sentido. E Não é nesse português de Portugal, português do Brasil, gíria, aquela coisa, expressão, meu filho. A gente de comunicação fica difícil. Não, Cara, é porque eu também depois não concluí logo. que tô morando aqui em Portugal há pouco tempo, eu entendi na minha vida que eu não sou fluente em português. Ah, bom. É bizarro. Calma, também Mas continue, vai. é fácil de adaptar, atenção, vá. Não, tô me adaptando. Mas o Darwin era um jogador que no primeiro ano em que ele esteve cá no Benfica teve muitas dificuldades. Ele foi um preço um pouco salgado também para um jogador da segunda divisão e não correu muito bem. Ele teve alguns problemas com os torcedores, né? Inclusive de apagar redes sociais e tudo mais. Não problemas físicos, confronto físico, etc. Foi mais problema de algumas críticas. Nem foram assim tão pesadas, mas foi o suficiente. E na segunda temporada tem aquela temporada incrível, né? Com o Benfica no lodo, completamente triste, e ele consegue dar a volta. E eu tinha algum receio que isso acontecesse, porque a exigência no Liverpool é muito maior, não é? E o peso da contratação em si, depois a novela que criaram em torno do Haaland, não é? Eu já estava à espera que não fosse dar certo, porque conhecia um pouco do Darwin. Há uma coisa que temos que falar muito bem, que é como ele está a evoluir. E como um jogador de 24 anos pode evoluir à vontade, e tem muito que evoluir também. É pensar também, porque a gente tem que ter cuidado pra não comparar, por exemplo, um jogador que tem essa idade. Mas quando você vai olhar, por exemplo, para a base de um menino que já tá num campeonato de alto nível europeu, desde sempre. A evolução de um jogador... Eu tô falando isso assim, o que eu acho. Você vai até me falar melhor sobre isso. Mas a sensação que eu tenho é que a preparação de base de um jogador que já tá desde a base num campeonato de alto nível, num time que disputa um campeonato de alto nível, ele vai ter mais facilidade com o cara que já tem talento, tudo vai acontecer mais facilmente do que, por exemplo, um jogador como ele, né, que vem do Uruguai e aí vai para Espanha e aí vai para Portugal. Então, assim, só de você sair do seu país, tudo bem que ele sempre foi ali fora Portugal, você vai para Espanha, você tem a mesma língua, isso dá uma facilitada também, mas e na Espanha ele foi bem, né, tanto que ele veio para Portugal. Mas eu acho que algumas noções até de mental, tanto mental quanto de corpo, de movimentação, ou de leitura, ou essas coisas, são diferentes, demoram mais você
começa a ter informações e contato com algumas coisas que você não tem na sua base, né? Só quando você já é um pouco velho. Então, eu acho que isso também pode fazer diferença para pessoas que são muito talentosas e um que, por exemplo, que já é da base da Inglaterra, chega com 20 anos. Se for talentoso, já estoura. E um que tem um processo mais longo. O próprio Dominic, por exemplo. Hoje a gente tá tão desestabilizado que tá todo mundo chamando ele de Dominic, né? Não, O próprio Dominic. ela arruma um jeito de De falar falar dele. dele. Não, eu tô falando dele porque agora ele fez 23, né? Então, assim. Hum, E agora que ele tá numa liga maior. Tudo bem que ele tava na Alemanha, mas enfim. É aquilo que a gente até falou lá no primeiro episódio, que ele, na Hungria, ele contrata alguém pra poder ajudar, porque ele não acha que a base, o pai dele não acha que a base da Hungria é boa o suficiente pra poder projetar sim. ele pro mundo. Então, acho que tudo isso faz diferença na assimilação de algumas coisas pra você virar a cartinha e se tornar um grande jogador em diversos aspectos. Sim. O Isso é próprio um Salah. assunto. Você vai dizer que o Salah não é um gênio? Não, é um gênio, Né? E claro. se for pensar o auge dele em comparação com alguns gênios que têm 18, 19 anos e já estão aí pro mundo. E o próprio Salah veio mais tardiamente, mas é um africano, né? Vem do Egito, é outra estrutura, é outra Sim, coisa. nossa. Sim, Não sim. demora muito mais pra virar esses detalhes mesmo. Sim, mesmo essa E eu questão dos penso detalhes. também, Diz. só pra complementar uma coisinha, e a gente também tem que lembrar que o Darwin teve uma lesão bem grave no joelho, muito novo. Sim, Então, tipo assim, Sim. desde lá no começo ele ainda também perdeu tempo por conta disso. E querendo ou não, é um momento crucial para a formação dele, né? Então Sim, ele também tem esse ponto de ter perdido muito tempo, por questão física também, que pode acontecer com qualquer um. exatamente. E acaba com carreiras, isso. No caso dele, ele foi capaz de dar a volta. E Sim, está aí. Mas e é por é. isso que a gente chama ele, porque ele é um caos. Ele, no mesmo jogo em que ele perde uma chance incrível, faz uma borrada incrível, poderia, com a maioria dos jogadores, colocar confiança lá no saco, ele não para de tentar, ele tá Sim, sempre acreditando, e isso é uma coisa que contagia, não conecta é? com a torcida o tempo todo, Exato. né? Igual você falou, tava com medo da torcida, assim, a torcida de Twitter sempre vai Ah, ter. Então, na claro, primeira claro. temporada foi inferno, espero que ele não tenha entrado no Twitter. Mas tu achas? Mas dentro Tu achas? de Eu, ach- Enfield, eu hã? achei que não. Eu achei o contrário. Eu achei que a torcida abraçou muito bem. Mesmo na primeira. Mesmo no Bom, Twitter. na Mesmo no minha Twitter. bolha dos Ah, estou torcedores bom. brasileiros, foi bem assim. Mas assim, dentro de Enfield eu nunca senti isso. Foi sempre apoio desde o primeiro minuto. Sim. Cantam o nome dele e tudo. Sim, Mesmo quando ele desde estava. sempre. Que Sim. jogador tem isso desde o minuto 1? É. Ficar cantando o nome dele, sabe? É, mas ele contagia muito, então acho que arrasta Ele multidão. contagia muito. Eu vi essa semana, tava passando, rodou também um vídeo no Twitter de um torcedor do Benfica Hum. falando. Ok. Viralizou agora, mas é um vídeo antigo, se eu não me Sim, engano, de um sim, ano sim. atrás, dele falando: não desistam do Darwin. Exatamente. Foi E mais ou agora menos isso. sentem um pouco falta dele, que têm tido dificuldades para arranjar um novo à altura. Mas essa questão da base é importante, até no mau sentido, porque aquilo que o Darwin traz a nível de coisas diferentes, acho que se ele estivesse sempre na base de um clube grande, acho que ele não teria isso. Não sei se me faço entender, mas muitas vezes Mas, as bases meio que castram algum aham. talento, entendes? Fala-se Então, muito nisso, sobre isso no Brasil, né? Porque do DNA do sul-americano tem um estilo de jogo que muitas vezes é mal visto, né? Isso que você falou, sim, sim, desobediência tática, é visto como desobediência tática, e é exatamente. isso que você falou. E se criar-se longe disso tem seus pontos Prós e positivos e contras, sim. negativos, né? Acho que o grande pró que teria é mesmo a nível mental. Acho que o Darwin sofre bastante a nível mental. Acho que é Sim. alguém que é, para já, hoje é desequilibrado, mas eu acho que ele já está a dar sinais de alguém com muita força mental, porque ele falhou aquele gol, mas ele riu, estás a perceber? Sim. E no jogo a seguir já marcou. Ele tinha marcado nesse jogo em si também. Eu acho que o ambiente também ajuda muito, né? Isso que a gente estava falando no início do podcast, sobre ele ter um Sim, ambiente família. Foi até legal, porque no último jogo, quando ele faz o gol e o Domi sai junto com a torcida fazendo Núñez, Núñez, dando sim, soquinho sim, assim. sim, sim. Tal. Então existe essa coisa em torno dele e ele se sente muito acolhido. Então ele erra e dá ruim, e ele sente, mas ele se renova, se reconstrói, Sim, tenta de novo. Mas assim, exatamente. ele tem esse sangue quente pro bem e pro mal, né? Sim, porque ele consegue.
só ele conseguia, por exemplo, dar aquela vitória contra o Newcastle. Não haveria outro jogador naquele. E Se calhar eu no mundo, sentia mas- muita falta. Eu falo, na final da Champions, a última, se Darwin Núñez já tivesse no Liverpool, o Liverpool teria sido campeão. Faltou um cara pra entrar e, tipo, foda-se, eu vou ganhar esse jogo. Sim, na força do ódio. Na força Sim, na do força poder do da ódio. amizade. Acho que nem é Ou da tanto ódio. amizade. Que é mais isso. Mas a nível técnico, o Darwin tem tido evoluções bastante boas. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o Bielsa. Saiu há algum tempo a notícia que o Bielsa, não só com o Darwin, atenção, outros jogadores, também saiu do Manu Ugarte, que joga no PSG, onde o Bielsa falava com videochamada com os seus jogadores para lhes orientar mais ou menos. E nisso, parece que eles tiveram umas quantas horas ali a falar e a mostrar alguns vídeos, o Bielsa. Eu imagino o Bielsa a mostrar vídeos ao Darwin via Zoom. Mas pronto. O Darwin agora segura muito melhor a bola, é alguém que temporiza melhor as jogadas, define até melhor as jogadas. É assim, não é uma coisa perfeita, não é uma coisa de elite, mas essa evolução já é uma coisa para ser notada, porque esses detalhes são o que fazem com que o Darwin não seja o melhor, um dos melhores do mundo. Eu acho que ele não é, mas tem potencial para isso, sempre teve. E quanto mais tu conseguires polir e limar a joia que ele é, melhor para ele, né? Para o Liverpool no caso. Mas Modéstia à feliz parte, eu para acho ver. que ele tá no melhor clube pra isso. Em termos de ambiente, acho que sim também. Sim. E mesmo estilo de jogo, acho que combina com ele também. Mas é isso, acho que nunca é tarde também. Um jogador de 24 anos é muito novo, atenção. Embora muita gente ache que, principalmente a geração FIFA, né? Esta geração cresceu mais com videojogos e A gente com... falava disso outro dia, né? Sim, que tu usaste esse termo e O agora estou a jogador usar faz também. 30 anos, pronto, acabou. Acabou, né? Exato. Como Então, se- teoricamente, o Darwin tem mais 6 anos de carreira. Mas é assim, é também, há verdade num ponto, um jogador de 23 anos, o Darwin tinha muitos problemas para um jogador de 23 anos. Isso é verdade. Existiam muitas limitações. O que sempre me fez duvidar dele. Isso é um facto. Mas também é preciso dar o braço a torcer quando as coisas acontecem ao contrário. E é isso que tem acontecido. Estou feliz pelo Darwin. O Darwin é alguém que tu gostas sempre. Mesmo os adeptos do Benfica hoje ainda gostam dele. Mesmo aqueles que não gostavam, sentiram pelo menos a paixão dele. Então, é 100% isso. carisma. E vocês estavam falando disso, né? Dessa questão da trajetória do Darwin. Isso também acaba me lembrando um pouquinho a questão do Salah, porque, tipo, quando ele chegou no Liverpool, ninguém falou, nossa, mas. Pô. Aí junta isso que a gente tava falando, da questão da trajetória que o cara tem que fazer. Pô, o maluco saiu lá do Egito, aí teve que passar pelo Basel, aí não deu. Foi uma coisa meio esquisita no Chelsea, como sempre é o Chelsea, né? Sim. Inclusive é na tabela, né? Mas enfim, não vou falar muito. Kevin De Bruyne. Aí ele vai pra Roma, vai bem na Roma, o Liverpool contrata ele e ele também acabou explodindo um pouco mais velho, assim, um pouco mais velho. Uma idade super, hiper, mega normal, mas eu digo um pouco mais velho para esse padrão que às vezes algumas pessoas têm criado. E aí quando a gente vai ver, hoje em dia ele tá aí, tipo, semana sim, semana também, batendo algum tipo de recorde, tá ligado? Como já foi nesses últimos dias. Sim. E se reinventando, né, nesse novo momento do Liverpool, nessa nova forma de jogar. Mas, só de curiosidade, quantos anos o Salah tinha quando assinou com o Liverpool? 26, 25. De Aí. 25 para 26. Eu vou confirmar aqui rapidinho. Eu sei que eles tinham todos mais ou menos a mesma idade. O Firmino, o Salah e o Mané. Então era por 25, 26. Mas sim, sim. o Salah é a minha fase favorita. Já tinha dito isto no podcast. Porque é aqui que nós vemos que às vezes um jogador... Por exemplo, vamos pegar no Luís Dias e no Gakpo e comparar com o Salah. Tanto o Luís Dias como o Gakpo têm uma relação com bola, pura técnica, pura habilidade, se calhar melhor que o Salah, embora o Salah também tenha muita, se calhar estou a dizer aqui uma barbaridade, mas habilidade técnica, se calhar estes dois até têm mais. Mas aquilo que define um jogador é a forma como tu consegues controlar o jogo. E aquilo que o Salah faz no gol do Darwin contra o Everton, por exemplo, é uma coisa que nós dificilmente vamos ver jogadores como o Gakpo e como o Luís Dias atingirem tão cedo, pelo menos. E aqui é a diferença da tomada de decisão do Salah naquela situação, o aguentar, o temporizar. Isso é que é o diferencial do jogador. O entender é o momento certo para esse tipo de jogada. O Salah é elite. Salah é elite. Ponto final. Ele é bizarro. O Bizarramente passe bom. que ele arruma também como a pré-assistência, né? É esse que eu estou a falar, precisamente. Isso é absurdo. É uma coisa mínima, mas é absurdo. Não é do Nottingham Forest mesmo.
Sim, é isso que eu estou a falar. Ah, porque você falou Everton. Falei Everton, desculpa. Desculpa. Eu tava aqui Mas é tentando isso. trazer na minha mente contra o Everton, eu não tava Não, conseguindo. não, Agora não. entendi. Desculpa. Mas Tudo é certo. isso, Salah é incrível. Salah é incrível. Não há... E eu, para ser sincero, ele era o meu menos favorito do trio. Digamos assim. Eu gostava Mas mais do é porque Firmino. é o menos carismático, né? Se você for parar pra pensar. Em Será? alguns Eu acho que termos. não. Eu acho Eu que acho que sim. não. Ele é o mais midiático É com mais a mediático, ok. torcida. Com a Ok, torcida, ok, vamos lá. ok, Por sim, sim. causa de números, de idolatria, de ser decisivo e tudo. Mas o Mané e o Firmino, principalmente, é muito carisma. Mesmo Ah, era sendo engraçado, tímido. né? É porque dos três, o Salah sempre foi aquele cara que passou aquela impressão, tipo assim, eu sou bom, eu sei disso, E foda-se. e é isso, e foda-se. Nossa, desculpa. Eu acabei, ó, ele começou a falar e eu acabei soltando. Não, tá Mas, tipo certo. assim, ele tinha aquela aura, digamos assim, tipo assim, eu sei que eu sou bom, eu vou fazer gol em você, e, tipo assim, não tem muito que você faça pra meio que baixar minha bola, tá ligado? Eu vou fazer, eu sei que eu sou bom, e aí você pega muito daquela coisa que a gente sempre falou, do Firmino, o atacante mais generoso do mundo, porque dá assistência pra caramba, deixa de fazer gol pro amiguinho fazer o gol do lado também, sendo que ele poderia, sei lá, ganhar uma bolada de dinheiro a mais com aquele gol ali por conta das metas. Ou mesmo o Mané por ser um cara que, tipo assim, tá sorrindo o tempo todo, realmente super carismático, entendeu? Ou Sim. não, só o fato Também, de limitar enfim, eu acho a comemoração dos outros jogadores, com a torcida já cria uma isso. conexão na hora. Aí o Salah era muito marra, É. sempre foi marra, né? E acho que isso também. Houve um momento onde as Assim, coisas não eram não, assim tão amarra mais famosas. ou menos, né, também. Era Ele tem aquela coisa ele é de, bem de, de marrento, mas fazer não o nada gol, demais, não. e Não, não sorrir. Ele é faz o gol e isso, olha é pra isso. torcida, tipo assim, eu sou o cara. É Ele olha isso, pra eu acho torcida, que é tipo, mais me isso. gerencie. Exato, exato. Acho que é mais isso. Essa é a ideia que eu tenho, que eu sempre tive. Mas Então você ele é acaba muito se bom. apegando àquele que tem mais carinha de tadinho, né? Então, eu No sempre meu senti isso caso, mesmo. era por estilo. Eu gosto mais do estilo do Firmino. Ah, não, sim, Se eu fosse jogador de futebol, eu queria ser o Firmino, entende? sim. E depois o Mané. Acho que o Mané era o mais completo deles todos, então acaba por. E depois era engraçado, o Mané era engraçado. Acho que no caso do Mané era mesmo por a cena dele copiar as celebrações e tudo mais. E Sim. depois eu sempre achei o Salah, a nível de jogo, um jogador que fazia sempre o mesmo. Até que isso começou a mudar. Mudou logo depois daquela temporada incrível dele, né? Mas mudou logo. E essa temporada em específico é uma temporada onde nós vemos mesmo que, ok, este é o Salah que nós não vimos antes porque tínhamos jogadores que facilitavam essa tarefa para ele. E isso até às vezes é prejudicial porque ele cria chances tão boas que os outros jogadores não aproveitam porque não são finalizadores tão bons como o Salah é, né? Como faz pra ele Então criar pra ele mesmo? Pois, fica complicado. Mas esta ideia dele jogar mais aberto, dele ser ele a combinar, tabular mais com o Szoboszlai e tabular até com o Darwin, atenção. Acho que tem sido bom para ele e bom para o Liverpool a nível de criação de jogadas. Não à toa ele é um dos maiores assistentes agora, né? Sim, Então, inclusive antes de começar a temporada, um amigo nosso fez uma enquete pra gente falar quem que a gente achava que ia ser o goleador, maior assistente, não sei o quê, papá, surpresa, e pipipi, esse tipo de coisa. E aí ele colocou na enquete dele bem assim, fora o Arnold, quem que vai ter mais assistência? sim. E o Arnold tem uma assistência, e aí já pegando o gancho pra gente entrar no assunto Arnold. E o Arnold tem uma assistência, se eu não me engano, na Premier League. E o Salah tem não sei quantas, mas mais do que líder, então Sim. tem muito a ver com isso também. Queres Vou falar da pegar aqui função a informação do Salah. Só um minutinho, que eu vou tossir. tosse? Fala, Carol, desculpa. Vou pegar aqui a estatística do Salah da temporada na Premier League. Ok. Só para. Mas enquanto isso, o Arnold realmente tem vindo. Essa questão de estar menos assistente também tem um porquê, né? Que é o Arnold a cumprir funções onde aparece menos vezes adiantado no terreno. E isso depois tem um impacto, inclusive. Algo que já acontecia antes, mas agora tem acontecido muito, e vocês têm visto, que é o Arnold aparecer como pivô defensivo, ou seja, em vez de ele ser aquele jogador que organiza pela direita ou aquele jogador que organiza mesmo como meio campista, um jogador que muitas vezes aparece entre os dois, ia dizer centrais, zagueiros, entre o Van Dijk ou o Konaté, ou o Matip, ou o Gomes, o que seja, e pronto, fixa por aí e avança mais ou menos, vai dando as suas subidas, mas é também uma forma da equipa ter uma saída mais limpa e sobretudo conseguir aqueles passos longos
Acho Xabi Alonso, né? Eu acho inclusive que o Arnold se calhar tem uma precisão técnica maior que o Xabi Alonso. E olha que é uma coisa difícil. Mas é um absurdo o Arnold. É isso. E acho que isso também tem Mas contribuído um pouco. só para confirmar os números do Mo, são 8 gols e 4 assistências na Premier League. Certo. Isso são 12 participações diretas em gols em 10 jogos. E era Pô. pra ele ter, né? A sequência de participar de Pois gols em é. todos os jogos, não fosse aquelas assistências, o gol do Lúcio mal anulado contra o Tottenham. É verdade. Oh, bizarrice aquilo, gente. Me lembra uma coisa que me suga. O sangue tem que esquentar. E sobre o Arnold jogando assim, e a entrada do Juan, agora mais Juan. participativo, jogando mais vezes, e cada vez mais solto no time. Permite a gente ter isso do que a gente vem falando do tanto o Juan dando profundidade pela esquerda, o Domi pela direita, e a gente ter algumas esses insights de renda e tudo. E principalmente entrando do equilíbrio da transição defensiva, né? Que a gente estava falando que ser uma preocupação. Debilidade. É. Sim, Está melhor, né? Não está perfeita, mas está melhor. sim. Não sei se E sentes a mesma até coisa. é engraçado, né? Tipo, logo o Arnold ser um dos pontos chaves pra gente ir encontrando esse equilíbrio. Sim. De novo, ele sendo usado por. A gente falava sobre a temporada passada, quando ele começa a cumprir essa função justamente pra trazer mais equilíbrio, a melhor versão, mas era somente pensando em como eu consigo equilibrar o time nesse momento agora, né? Passar um band-aid. Sim. E foi isso. E agora ele tá novamente atuando de um jeito diferente pra poder equilibrar mais as coisas e quem diria, né? O Arnold sendo uma resposta defensiva pra quem ama falar que ele é um péssimo defensor. E ele até permite, por exemplo, que o Robertson tenha mais liberdade para subir, né? Porque o Robertson já não tem de ser ele muitas vezes a auxiliar nessa saída. Uhum. E atenção, estamos aqui a falar, o Liverpool não é uma equipa que ataca fixamente nesse 3-2-5, é uma equipa que se move bastante e vocês vão ver algumas vezes o Arnold a adaptar-se dessa forma, outras vezes não, porque é o normal, porque é o que o jogo pede e o Liverpool sempre teve essa liberdade para os seus jogadores e se calhar às vezes vamos ver o Arnold na linha de fundo, porque é o normal, ele continua a ser lateral. Então, é essas dinâmicas que agora estão melhores e isso é positivo e pronto, o Liverpool tem beneficiado bastante com isso. E acho Acho importante até a gente falar, né, que o Robo se machucou, só volta no próximo ano. Sim. Teremos Tiririca por um bom tempo. Isso é muito bom. É muito bom. Tiririca é muito bom. O menino comentando, mano, o Everton tá contratando o eu ia falar Rimes. O Rames Rodrigues e a gente aqui com lateral Tiririca. Isso é o melhor mimo É muito bom. Claramente. Para mim é incrível. E muda um pouco a dinâmica também, né? Principalmente em termos de qualidade, mas por enquanto estamos bem. A ver como será isso contra o Manchester City, principalmente. Mas ainda falta muitas coisas para corrigir, não é? Mas só o tempo dirá, para já tem sido positivo. Uma coisa que eu queria trazer também, que é, e que eu não sabia, e fiquei um bocado surpreendido quando vi, é que o Alisson é o goleiro com mais clean sheet, né? Sem sofrer gol, na Premier League em 2023, ano civil. Um bocado curioso. Acho que tem a ver com a reta final da última Premier League, que a gente Da deu uma última, arrancada, quase que sonhou Muito. com... Pra ver. Hã? Tem muito a ver com aquela muito reta a ver. final, porque Ah, sim, porque essa rolou temporada a de gente 3-1. tá tomando gol em quase todos os jogos. Mas há coisas que tenho que trazer. Antes de mais, antes da minha curiosidade da quinzenal, né? Que já que o podcast é quinzenal, vocês estavam a falar com um narrador, não sei o nome, então, acho que vocês também não disseram qual era, que dizia os nomes todos trocados, né? Não sei se a Gica viu o último jogo na Eleven, no caso que transmite. Mas o Não, mas narrador. todo jogo tá assim. Todo jogo tá Todo assim. jogo tá Outro assim, dia eu né? vi um Sobozalai. Só o Bozalá é foda. Mas pronto, o narrador lançou, enquanto estava a falar das equipas, né? Começou logo. Alisson começou com Ellison. Logo aí. Começou logo mal. Os Meu meus Deus. amigos que estavam a ver com os amigos, eles logo. Ellison, o que é isto? Foi para o McAllister. Logo. Tudo mal. Tsimicas, Tsemecas. Não percebo porquê.
E depois teve o Szoboszlai, que ele chamou Szoboszlai. Não dá. Não dá, amigos, não dá. Durante a transmissão chamou ao Nottingham Forest de Nottingham, Nottingham. e quando estava a referir ao Chelsea, que o estádio deles, Stamford Bridge, ele disse Strandford Bridge. E ficou com isto. E ficou assim. Pronto. Era um dado que eu O queria fazer. Stamford Bridge é quando é onde o Chelsea joga quando tá jogando bem e ganha. Mas como o Chelsea não tá com essas coisas, é esse nome desse estádio aí. Strandford Bridge. É Faz assim todo que se chama. sentido. Stamford Strandford. Bridge. Pronto. E a curiosidade que eu trouxe hoje são duas interligadas. A primeira é a coisa que eu mais gosto de comer no Brasil, do Brasil, é coxinha e açaí. E outra Corretíssimo. coisa também. Mas açaí, para mim, é incrível. Comprei um pote de 1 kg de açaí. Uma coisa que eu nunca fiz antes, lamento. Mas é extremamente bom. E eu sempre me perguntei porque é que o açaí era uma coisa que as pessoas falavam tanto e como é que é tão saudável uma coisa que parece ser tão não saudável, né? É É porque saudável é e muito calórico, mas é saudável. é calórico que as pessoas acrescentam, né? Isso é que torna, Também. porque É. o extrato em si, pronto. E depois comecei a ver, né, toda a composição do alimento e lembrei-me do Tiago, porque o Tiago é uma pessoa que não é saudável em termos de lesões. Cara, não, tipo assim, puseram ele. A gente nem lembra mais do Thiago, mas meio que puseram ele no mesmo container que guardam o Márcio Canuto, que deixam ele guardado até chegar o carnaval. Eu não sei se talvez a galera mais Mano. nova vai saber quem é, mas enfim. É Essa é tipo a isso, conversa cara. de idoso. Puseram ele num container. Para. Mas puseram o Thiago num container e ele ficou lá no porão do Klopp, sei lá, que lugar que é uma coisa absurda, que ele não volta. Eu Cara, acho que o Klopp o gostou Duarte do que tá falou. vendo. Desculpa, termina. Não, pode falar. Não, é que Ela vocês já tá começaram a falar maluca. do Thiago, eu comecei a pensar que Thiago? Ei, O que vocês estão falando? Não tô entendendo nada. Tiago Alcântara, filho Sim, do sim, é porque, Mazinho. tipo, faz tanto tempo que eu. Não, mas Putz. para terminar, eu tenho jogado um jogo que se chama Football Manager FM, que é um jogo extremamente realista, ok? É um jogo que pega todos os dados, praticamente todos os clubes do mundo, não é? E pronto, é basicamente um treinador que controla a equipe, um clube, né, no caso, e tem um realismo absurdo. Estou a gostar bastante. Eu não sou muito de jogos, mas disseram para jogar este e eu joguei e tem um realismo absurdo. Tem uma simulação incrível dos gráficos, não é pelos gráficos que jogas, é mesmo a sensação de seres um treinador. E aí disseram para experimentar clubes grandes, ou seja, para aprender, ser mais fácil clubes grandes e clubes que eu esteja mais familiarizado, né? Que é para ser mais fácil a nível de transferências, a nível de gestão, mesmo de conhecimento dos jogadores, né? Porque tens um estilo tático para jogar, etc. Dado o realismo, é preciso ter esse conhecimento dos jogadores que estás a observar. E eu escolhi o Liverpool. E lá, o clube e os jogadores têm disponíveis todos os dados de tudo o que há, não é? Então eu estava a ver a ficha e aparece a do Tiago, ao ponto que tinha todos os pontos fortes dele, não é? E eu fui ver a ficha de lesões, né, no caso, e a ficha dele é interminável, muito pequenas lesões, sobretudo, né? Outras maiorzinhas, e descobri que ele no Liverpool, lá, estava lá, isto é real, ok? Quando começas o save é onde começa a época, no caso, estás a perceber, a realidade é até ali, os números vão até onde começa a próxima temporada. Neste caso vão até julho ou setembro de 2023, no caso. E ele tinha perdido 84 jogos, não é? Estava lá na database. E é engraçado que ele já começa a ser evolucionado, não é? Como ele já tinha a lesão. E agora nós temos que somar os 84 jogos em setembro até agora. Ou seja, já são em 2 anos e meio, ele participou 1 ano e meio, ou 2 anos e meio. 4 anos de Tiago no Liverpool, ele tem 2. Se formos a ver bem, é um absurdo para um jogador que tem um salário O caso altíssimo. dele só não é pior do que o azar no Real Madrid. E até porque o Tiago chegou a ser muito útil no Liverpool. Né? Exato. Chegou a ser o melhor meio-campista do mundo atuado pelo Liverpool. Ele O foi jogador mais útil. importante. E o jogador mais Sim. importante do Liverpool, inclusive. Uhum. Houve ali um momento onde o Liverpool era Tiago dependente. Quando ele não jogava, Jesus. Agora preciso te perguntar um negócio. Você gosta da cantora chamada Maru? Quem é Amaro?
É uma. Você fez essa pergunta, Eu já ia dizer Marivis, que o Turing ensinou. Que É porque eu para não... achei Eu tava esperando a sensacional. piada. O Instagram dela se chama It's Me, Maro. Ah, ok, it's me, E ela é uma mano. cantora portuguesa. E eu falei, vou ter que perguntar pro Duarte. Ah, Faço ideia Sensacional, aqui. mano. It's Me, dá Maro. pra fazer. É por It's conta Me, do. Maro. É, nossa, muito bom. Que ideia. Eu ia falar, Mas eu Gisele, Gisele, eu vou ter que. tenho uma amiga que se chama Rita e ela, a coisa dela é I'm retarded. Rita Arda. E é isso. Mas O é isso, era a feminino. curiosidade. A curiosidade hoje era esta, era açaí, e como o açaí é saudável, o Tiago não. É a ligação que eu trago. A ligação foi excelente. Olha, estão-me aqui a dizer ao ouvido que a Gisele lembra do Mário por conta do bigode. Pronto. Entendedores entenderão. Ficou. Deixa abaixo. Fala baixo. Indo agora para o último assunto do podcast, eu queria primeiro pedir desculpa, porque eu sou muito zicada, contextualizando. A primeira vez que eu assisti o Corinthians masculino no estádio empatou. A primeira vez que eu vi o Corinthians feminino que só ganha no estádio empatou. Ixi. Eu fui lá pra Infinity pensando, se empatar tá bom, né? Porque a gente nunca tinha vencido, ou só perdido na nossa casa. Mas perdemos. A gente começa a temporada ganhando do Arsenal fora de casa, o que é, tipo, muito difícil. Emenda 2 vitórias seguidas, tá ali disputando a liderança, e de repente, quando eu resolvo ir pra Enfield, perde, e depois empata um jogo doído, em que a gente jogou muito melhor e sofreu empate no último lance, já segurando ali empate, jogando no coração, esperando acabar o jogo, e sofre empate. Vou deixar a Carol falar desse jogo, porque quando eu já cheguei no finalzinho, a gente já tava brigando pra não tomar o gol de empate. Mas é tudo minha culpa, peço desculpas. Mas a primeira vez é assim, depois que eu vou de novo só ganha. Só que antes a minha zica era do empate, foi da derrota. Então eu tenho que ir de novo pra empatar e uma terceira vez pra poder começar a ganhar. Tô arrumando desculpas pra voltar. Caramba, mas que rolê, hein? Não é fácil pra Liverpool, gente. Pô, cara. Não, cara, assim, esse jogo, cara, é sério. As pessoas com quem eu conversei depois desse jogo vão saber quando elas ouvirem o podcast. Porque, cara, ele acabou com o meu domingo. Esse jogo acabou com o meu domingo, porque assim, eu tô jogando muito bem, meteu mais de uma bola na trave. A Kearns acabou assim, perdendo um gol bizarro que era pra ser o do 2-0, do tipo, ela tava sozinha com um gol, tipo assim, todo pra ela escolher onde colocar a bola e fazer o gol. E o time tava muito, muito, muito bem, tipo, e o jogo foi fora de casa, né? Então, começou bem já o primeiro tempo já foi superior ao West Ham, e o segundo também foi muito melhor. E aí, cara, foi uma bobeirinha no final que foi o que você falou, a sensação que a gente tem é que a gente tava, sei lá, ganhando de 3-0 e tomou uma virada pra 4-3, de tão ruim que foi a sensação no final do jogo, porque o time jogou muito bem, muito melhor que o West Ham, e teve assim, vou colocar ali pelo menos 3 chances claríssimas de ampliar o placar, porque foram, se eu não me engano, 2 bolas na trave, e esse lance que, pô, cara, é bizarro. Eu amo a Kearns, mas, putz, ela não pode perder um gol daquele. Ela entrou no jogo, né, que ela começou como reserva, e entrou no jogo e acabou perdendo ali. Tipo assim, cara, foi uma coisa bizarra. Bizarra. Foi bizarro como a gente conseguiu empatar esse jogo. Não tenho nem condições de falar um trem desse. Eu vi que teve gol da minha jogadora favorita, a Marie-Thérèse Robinha. Eu não vi esse jogo, mas vi a jogar agora pela seleção. Jogou contra Portugal 2 vezes seguidas, não entendi isso muito bem. Pela Nations League, acho que era assim. E Deve ser curiosamente virada de grupo, não? Virada acho que de é chave. isso mesmo, sim, porque jogam De 2 chave de vezes turno. de turno, exato. E curiosamente ela deu 2 assistências nos 2 jogos contra Portugal, que ficaram os 2-2-1. Mas tenho uma grande pergunta para vocês estão mais inteiradas aí dentro. A Van de Zandt ainda está no Liverpool, não está? Tá lesionada, mas sim.
Ah, ok. É porque eu nunca mais a vi. Nunca mais a vi, né? Em geral. E eu pensei que não sei se tinha acontecido alguma coisa, se era Thiago do opcional. feminino. Porra. Mas eu lembro-me, Não, não é pra tanto, não é pra tanto. Calma. no meu Respeita ela. auge, Emocionei. no meu auge de futebol feminino, eu gostava muito da Wanda Zand, sempre achei. Fisicamente era um absurdo, né? Então logo aí tem um destaque brutal. E depois quando vi que ela regressou ao Liverpool, fiquei, isso é bom. E agora nunca mais a tinha visto, então pronto, está explicado. É o Tiago, né? Também açaí. Ah, Mas e é tem isso. uma outra coisa também do time feminino que eu queria destacar, que a Jenna Clark, a zagueira que chegou, Ah, sim. escocesa, né? Que chegou pra essa temporada, cara, ela teve um começo tão bom no time, mas tão bom que ela tava entre as indicadas pra concorrer ao prêmio de jogadora do mês Nossa. da competição. Então, tipo assim, é muito difícil você ter zagueiro ali, porque, pô, geralmente tu vai acabar dando mais destaque pra atacante por conta de gols, enfim. E nós temos algumas atacantes na WSL que fazem gol pra caramba, né? E aí ela já chegou com atuações muito boas, muito boas. Eu vou dizer que eu sou fã dela desde o dia 1, sem nem ter visto ela jogar antes, mas eu sou, não quero E saber. ela ainda chegou pra substituir E uma perda importante, né? De janela e tal. De fim de temporada passada. A gente perdeu a nossa melhor zagueira e tal. E aí ela chega e toma conta de tudo. E tá jogando, tipo, muito bem. E, tipo assim, acho que de maneira geral, a zaga, a defesa tá muito boa. Você pega ali a Fisk, a Clark e a Bonner, tipo assim, estão fazendo jogos muito bons. E, pô, eu acho que ela mereceu demais essa indicação. E, além disso, eu acho que a Robinger também merecia ali uma indicaçãozinha, cara, porque ela mudou a cara do time. Uhum. Mas eu vejo com bons olhos esse início de temporada do Liverpool. Assim, tem esses pontos, né? Começar bem contra o Everton e se perder emocionalmente, como foi o jogo, a gente começou engolindo e aí não faz gol, bola na trave, ou faz gol e o gol é anulado. E a gente se perde emocionalmente. E aí tem esse jogo que a gente tem a chance de ganhar e novamente não converte 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 as chances para poder Certo. aplicar, mas é uma questão de aumentar o nível mental do time mesmo. Mas assim, em termos de qualidade, né, do coletivo mesmo, a gente tá numa crescente. Eu tinha tédio de ver verdade o time feminino antigamente. Quando eu parava pra ver o time feminino, era tipo, cara, eu tenho que assistir, né? Mano, porra. Lá vou eu para mais um. Eu tenho Coitada que de mim. assistir. Agora não, agora a gente tem prazer em assistir o time jogar. Muita frustração ainda, mas faz parte desse processo de evolução do time. E parece ter boas jogadoras promissores, sobretudo. Exato. O que tem um lado mau, que eu não espero que elas saiam, né? Isso é. Sim, esse é o meu medo. Eu espero que o Liverpool chegue no fim da temporada e agora seja pra daqui pra cima. Pois. Né? Porque, Comprou o Mel de volta, a gente tá com um centro de treinamento bom e tal. Então eu espero que esse seja o mínimo. Né? Que a gente não volte pro mesmo lugar de chegar no fim da temporada quase foram destaques, se for embora. Vamos nós pro mercado. Porque senão a gente vai estar sempre em construção e nunca vai solidificar exato. nada. Mas isso é um bom início de. Sim. Diga a nível de estatuto dos jogadores que tens ao teu lado. Porque, por exemplo, eu lembro-me na época da Carol Ver, ela tinha ali um talento a surgir, aquela jogadora que joga no Chelsea agora. Niamh Charles. Que foi nomeada. Ela ganhou alguma coisa. Foi a melhor jogadora da Inglaterra em algum jogo por aí. Faço ideia. Ela Ela rolou agora alguma coisa assim. joga como lateral ainda, não é? Se não me engano, ela Joga. ainda está lateral. Ela no Sim. Liverpool jogava como ponta, né? E eu lembro-me de ver a Carol Ver e ela parecia luz no meio, era muito diferente das outras, estás a ver? Ela joga A muito. Charles, Desgraçada. só a Charles acompanhava e agora eu olho e vejo essa linha defensiva boa, vejo a Nagan, para mim incrível, vejo jogadoras interessantes, vejo a nossa querida amiga, já me esqueci do nome também, a menina de 18 anos. Poxa. Antes. Não, Candice também. Não, pera. Mas Não, já foi mais. Enderby. Fui na. Enderby. Nossa. Ah, sim. Ou seja, há muito talento, há mais talento à volta.
Dá uma sensação mais, não sei, mais feliz, pelo menos. Mais segura e de firmar um posicionamento. Acho que é Mas o pronto, melhor vamos ver. momento do Liverpool em termos de estrutura, em termos de qualidade e tal, desde o bicampeonato. Desde o bicampeonato. Acho que sim, também. Acho que sim. Porque Com o essa E próprio. compra de só Melo, pra pontuar também, você tá falando dessa questão da idade, a Robin só tem 22. Ela acabou de completar 22 em julho, então ela também é bem jovem. E já teve sério? um impacto muito bom. E sim, eu estou puxando o saco dela porque, nossa, cara, eu amei a contratação. Eu achei que ela tinha para uns 25. Porque ela é muito 22, completa. 22, acabou de completar 22. E ela na Áustria, por exemplo, joga muito mais avançada. No Liverpool joga mais recuado. Mas desempenhou muito bem a função, não é mesmo? Por isso é que eu fiquei um bocado surpreendido. Mas está aí. Está aí. Acho que este é um ano de... Pá, não acompanho muito. Prefiro que as nossas especialistas falem mais. Mas parece estar a dar ideia um ano de... Talvez de afirmação. Um pouco como o masculino, se quisermos comparar. Estão em estágios diferentes, obviamente. O Liverpool já tinha uma base, o masculino já tinha uma base sólida, mas o feminino parece estar a querer surgir e dar o primeiro passo de ok, nós estamos aqui, nós vamos investir, olhem para nós daqui a 5 anos. Vamos ser campeões. Essa Inclusive, é a sensação que eu estou a ter. Desculpa. É isso, já acabei. Sim, compartilho da mesma sensação. E, inclusive, se vocês quiserem que a gente, de repente, faça um episódio especial sobre o feminino, a gente tem o Lucas Timóteo. Inclusive, o Red, antes de ser Red, era uma página do time feminino, liderado pelo Lucas. Então, ele sabe tudo do time feminino, toda a história, acompanha desde sempre. É sócio do time feminino. Sério? Sério. Então, ele ama de paixão. E aí, a gente pode tentar trazer ele aí pra falar isso mesmo, um pouco da história, pra falar um pouco dessa virada de chave, o que ele sente, né, também. Sim. É sempre Desse diferente momento. quando alguém que acompanha mais de Sim, perto nos tem bons e nos emoções. maus momentos, ele é o torcedor mais fiel que eu conheço do Liverpool feminino, então é legal trazer ele pra passar essas impressões também. A gente passou por vários assuntos hoje. Como vocês sabem, a gente não faz muito aqueles episódios. Vamos falar de tal jogo e tal jogo. A gente vai citando alguns momentos para falar dos principais pontos importantes, né? E coisas que são relevantes para o time no momento. Então, acho que a gente conseguiu passar por bastante coisa aí, bastante informação, curiosidade, análise das temporadas de alguns jogadores, quem chegou, quem já estava, mas enfim. É isso. Gisele, eu queria agradecer que você retornou aí para gravar com a gente, depois do último que você não participou na gravação ao vivo, mas é isso aí, muito obrigada. Duarte também. É isso, galera. Se despeçam e eu já vou ficando por aqui até o próximo episódio daqui a 15 dias novamente. Só pra dizer que eu sei que eu tô devendo material da viagem, porque eu cheguei, foi tudo uma loucura, tá tudo uma loucura, mas vai sair. Então, não se preocupe, tô devendo, mas devo, não nego. Devo, não pago. Como é que é, mano? Esqueceu de pagar. Vai sair. É isso. Devo, não É nego, nóis. pago quando puder. Isso daí. Era Se isso que eu puder. queria dizer, finge Agora que foi eu que falei. Bom. Vamos soprar, pior que eu nem sei se tá certo. Bom, a minha despedida tem já diria um poeta. Tchau, seus sobolaio. My idea was that to build Liverpool into a bastion of invincibility, like Napoleon had that idea. He would conquer the bloody world, And that's what I wanted, that Liverpool would be untouchable.